Gente amada, nós vamos ler aqui alguns versos de Tiago, capítulo 1. Domingo passado falamos aqui um pouco também sobre o capítulo 1 de Tiago. Eu vou voltar alguns versos para trás, nesse capítulo tão precioso e especial, e vamos ler do verso 2 ao verso 4, capítulo 1 de Tiago, carta de Tiago, escrita por Tiago, irmão de Jesus. E depois nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. São dois trechos correlatos que tratam de provações, de dificuldades, de lutas. Certamente é o assunto mais universal a envolver a vida dos crentes, porque todo mundo se inclui na categoria dos envolvidos em provas, em lutas, em dificuldades. Então você, sem dúvida, não vai se excluir da meditação dessa noite. Vamos ficar de pé um minutinho para a gente ler esses versos de 2 a 4 e depois do 12 ao 15, capítulo 1 da carta de Tiago. O texto diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que Deus, por seu Espírito inspirador dessa palavra incomparável, abençoe o seu coração, lançando luz no seu coração, no meu coração, nas nossas mentes, para a gente compreender aquilo que o Espírito nos tem a dizer nessa noite. Amém. Batizei essa meditação aqui de uma afirmação da qual eu tenho quase absoluta certeza que você compartilha. Eu não sou masoquista, significa dizer o seguinte: eu não gosto de sofrer, não gosto de sentir dor. Você compartilha dessa afirmação? Acho que sim. Amém. Porque, no final das contas, isso é matéria para os especialistas. O masoquismo é uma psicopatologia, uma doença mental, emocional, sei lá. É um distúrbio de alguém que gosta de sofrer. Não é o nosso caso. Vamos nos incluir aqui no rol das pessoas um pouco mais normais. Um personagem de um dos grandes cartunistas brasileiros, já falecido de fato há bastante tempo, Renfil, era o Fradinho. Não sei quem da minha geração vai se lembrar desse personagem cheio de esquisitices. E ele, o Fradinho, entre outras esquisitices, gostava de colocar a mão contra o portal e a porta e prender a própria mão, pelo prazer que ele sentia, depois o alívio que se seguia aquele experimento masoquista. Para ele era ótimo, ele sentia um prazer enorme. Eu sei que não é o seu caso. E esse texto me coloca diante de uma afirmação, na verdade, diante de um mandamento que contraria a lógica das nossas reações normais e naturais. Para a gente examinar esses versos aqui, 2 a 4 do capítulo 1 e depois 12 a 15, apenas didaticamente você coloque aí no seu coraçãozinho, na sua cabeça, 3 aspectos que esse texto indica de maneira muito clara e interessante, fácil da gente compreender.
Em primeiro lugar, Tiago descreve, faz uma espécie de análise clínica, geral, genérica, sobre as provações, o que são e o que representam na vida daqueles a quem ele se dirige. Meus irmãos, aos crentes em particular, a mim e a você. Segundo lugar, depois dessa análise rápida, geral, sobre significado das provações e o seu alcance, Tiago diz como eu e você devemos, na disposição de sermos obedientes praticantes da palavra de Deus, enfrentar as provas da vida. E, finalmente, na conclusão desse trecho que a gente acabou de ler, Tiago trata de um efeito nocivo que eventualmente aparece junto com o pacote das provações na nossa vida. Em primeiro lugar, então, diz Tiago, as provações, e você bem pode identificá-las na sua vida, no cenário, no contexto de cada uma das nossas vidas em particular. Provações são situações difíceis, adversidades que promovem o que ele chama de teste da fé, a provação da vossa fé. Diz ele, verso 3, sabendo que a provação da vossa fé. Então, provações representam um teste de autenticidade da nossa fé. Sua fé, minha fé em Cristo, na sua palavra, é genuína ou não é genuína? É fake ou é para valer? O teste das provações vai tirar isso a limpo. E, segundo Pedro, apóstolo, um texto totalmente paralelo a esse, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versos 6 e 7, o teste da fé, a provação, que representa o teste da fé, também é uma oportunidade incomparável de depuração, de apuração da qualidade da fé que você vive. Significa dizer que passar por provações é você ter sua fé testada quanto à sua autenticidade. E, ao mesmo tempo, você se vir às voltas com uma oportunidade imperdível de melhorar a qualidade da sua fé. Provação significa isso. E como é que elas aparecem na nossa vida? Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É porque o espectro é grande mesmo. São várias. Provações de várias intensidades, calibre variadíssimo. Quem sabe gente aqui se sentindo abatido por uma crítica que aconteceu lá dentro da sua casa, no seio da sua família, e aquilo vem como uma flecha, bate mal, você não digere, não engole bem, não processa bem. Isso pode representar um caminho de provação na sua vida. Até algumas coisas que eventualmente acontecem, alcançam, surpreendem a vida de tantos de nós de maneira devastadora. Perdas sérias e graves, a morte de um ente querido, levado precocemente da nossa convivência, coisas assim. E esse texto em particular, na carta de Tiago, havia referências a provações envolvendo gente enferma. Você lê o capítulo 5, Tiago dizendo, tem alguém entre vós doente? Certamente havia pessoas doentes, e a doença e a enfermidade representava esse cenário da provação, várias provações. Havia pessoas ali passando aflições financeiras. O próprio capítulo 1 destaca e descreve situações assim, dificuldades econômicas, lutas entre classes sociais, dificuldades financeiras de várias ordens, de várias naturezas, que representavam provações, a provação se materializando na vida daqueles crentes. Tenho certeza que você se inclui nesse espectro amplo, variadíssimo, que a gente pode exemplificar com o nosso próprio CPF, de muitas maneiras, variadas maneiras. Diz Tiago, vocês, meus amados irmãos, certo e seguramente, passarão por várias provações. Elas não poupam
a nenhum dos irmãos a quem ele se dirige. Significa dizer que não me pouparão nem a você, você que anda com Jesus, você que se dispõe a andar com o Senhor, se inclui nesses alcançados mais dia menos dia, de uma forma ou de outra, por aquilo que Tiago qualifica de provações, teste da genuinidade, da autenticidade da minha própria fé, teste para depurar a qualidade da minha experiência de fé em Jesus. Sobre as provações, Tiago me permite afirmar que elas são um caminho inevitável, e mais que inevitável, insubstituível para o crescimento espiritual. Se você deseja crescer em Cristo, na sua fé em Jesus, a aprovação é um caminho inevitável e essencial. A gente fala muitas vezes, e é absoluta verdade, da importância de lermos a palavra de Deus, de meditarmos na Escritura, da gente crescer na Bíblia, no conhecimento da palavra do Senhor, de orarmos como caminho para o crescimento espiritual, certo? Ponto. Porém, as provações vão acontecer como uma rota essencial de produção de crescimento espiritual na minha vida e na sua vida. E ainda mais, esse texto me permite afirmar que são, para minha surpresa, leitor da carta de Tiago, crente há tanto tempo, e você, certamente, caminho para a felicidade de alguém em Cristo. Verso 12, bem-aventurado, feliz é o homem que às voltas com várias sortes de provações, as suporta com perseverança. Bem-aventurado é uma declaração de felicidade, é um diagnóstico de Tiago a respeito daquele que se encontra às voltas com o drama de variados espectros e calibres e intensidades das provações. As provações são um caminho para a felicidade em Jesus. Por mais que isso me soe estranho e esquisito. E o texto ainda diz, me permite afirmar, que as provações, verso 12, lá no finalzinho, são, no final das contas, a prova definitiva do meu amor, do seu amor, do nosso amor a Cristo. Verso 12, o final, a qual o Senhor prometeu, referência à coroa da vida, o prêmio final para aqueles que suportarem com perseverança as provações. O Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, segundo Tiago, os que amam a Jesus haverão de suportar com perseverança as provações. E a gente poderia pensar mais sobre provações nessa reflexão, imaginando que são uma rota muito certa para o avivamento. Nessa igreja, especialmente nesse ano, estamos orando, pedindo que Deus avive a sua obra, nosso coração, lance chamas dos céus, do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. E a história da igreja apostólica e as escrituras e a história da igreja pós-apostólica nos permitem afirmar que invariavelmente a rota das provas é rota estreita, caminho encurtado na direção do avivamento. Atos capítulo 4, versículo 31, texto maravilhoso da igreja sendo perseguida, seriamente perseguida, posta à prova, e aquele grupo de ex-presidiários da soldadesca em Jerusalém orou, pedindo que Deus lhes concedesse intrepidez para anunciarem sem medo, sem temor, com toda ousadia a palavra de Deus. E o texto diz, você conhece a palavra, que o lugar onde estavam tremeu. A rota do avivamento, passando pelo mar das provações, perseguição religiosa, nesse caso particular do texto de Atos. Dr. Russell Shedd, que a gente conhece, que já pregou aqui na nossa igreja Betânia, tempos atrás, na verdade mais de uma vez, citou
comentando esse texto, uma afirmação de um pastor conhecido, pastor chinês, que disse que Mao Tse-tung funcionou como o agente mais eficaz de promoção do avivamento na China. Toda a oposição ao cristianismo, perpetrada por um homem que absolutamente não podia endossar o cristianismo lá naquela nação, acabou funcionando como esse agente de promoção do avivamento na China. É, portanto, um caminho, eu me refiro às provações, bem curto, para o avivamento pelo qual a gente tem tanto orado, e é preciso orar então com cuidado, botar as barbas de molho, porque Deus, na sua misericórdia e por seu poder, nos trabalha, por meio também da cena e do cenário das provações. Como enfrentar as provações? E aí que meu coração é muito surpreendido pela recomendação de Tiago. Vocês viram comigo, não demanda exegese profunda. O texto é super direto, mas é muito desconcertante. Verso 2, volte ao texto comigo. É aqui que entra a questão da gente não ser masoquista. Estou vendo aqui uma juventude maravilhosa. Se eu fosse perguntar para vocês quem é que gosta de prova, quem é que ama o Enem, alguém responderia, sim, eu quero fazer prova o tempo todo. Vocês, quem já fez o Enem aqui? Quem já fez? Adoraram, se divertiram a beça. Verdade, mentira. Dificilmente alguém diria de sã consciência que ama tudo que ele deseja na sua vida escolar. É uma boa e difícil prova. Aquelas cabeludas, física, aqueles problemas que deixam você sem dormir noites e noites e noites e noites. Não é gostoso. E Tiago me dá o caminho para o enfrentamento vitorioso cristão, aliás, de quem se dispõe a praticar a palavra de Deus. E aqui está o grande desafio para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração nessa noite. Ele diz assim, viram? Meus irmãos, verso 2, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Não é um conselho estranho. Você, passando muita dificuldade, muita luta, já ouviu aquelas coisas que às vezes são quase cínicas. Gente querendo te ajudar, que chega para perto de você e diz assim, não chora, seja forte, isso vai passar. Já ouviu ou só eu que ouvi? Nada como um dia após o outro, e por aí vai. Um pouco daquela cantilena dos amigos de Jó, ao seu lado, seguraram essa fala insuportavelmente, quase cínica, por alguns dias, mas depois começaram a aconselhar Jó. Coisa do tipo, não chora, isso vai passar, nada como um dia após o outro, e coisas do gênero. Até me fez lembrar com muita saudade da minha mãe, querido. Vocês me deixam aqui citar. Eu tive muita dor de garganta e tudo, amígdalas e aquela história toda, e me lembro de situações, eu devia ter 5, 6 anos, minhas memórias mais antigas, já faz um bocado de tempo que eu tinha 6 anos, e chegava para minha mãe e dizia assim, mãe, estou com dor de testa. Dor de testa era dor de cabeça, porque eu identificava esse negócio aqui doendo, né, essa testa. E ela me dava lá o remédio que podia dar. É verdade que de vez em quando o remédio incluía uma gororoba, que era uma mistura de mel com limão, um negócio esquisito, estranho, e tantos outros preparados aqui, que eu já recebi até receita aqui na igreja, ficando rouco, alguém me deu a receita. Muito obrigado por quem me passou aquela receita, mas eu confesso que eu não tomei. Preferi um spray de Exomedine, alguma coisa com gosto de laranja, melhor do que aquele troço intragável. Mas minha mãe, depois de me medicar, se aproximava da minha cama, e me lembro disso algumas vezes, e fazia comigo o seguinte exercício, passava, botava a mão na minha testa, e dizia assim, repete comigo, meu filho, isso passa, isso passa, isso passa, isso passa. Aquela história de contar carneirinho, para você pegar no sono.
Tiago não infantiliza o tratamento da minha dor nesses termos, para dizer isso passa, isso passa, isso passa. Por outro lado, ele me dá um conselho antinatural, não é a reação normal, minha, sua, nossa. Diante do aperto das provas, tenham elas que calibre tiverem, você se alegrar, você festejar, como quem festeja a chegada de uma grande bênção. Diante do que a gente fez aqui de exame clínico, uma espécie de anatomia rápida das provações, era para ser assim, de fato, a saudação a grandes bênçãos, já instaladas na nossa vida no ambiente das provações. Mas não é uma reação natural. Tiago não está aqui falando de uma espécie de euforia autista, de quem se desliga do contexto, que não enxerga o drama que se passa à sua volta e eventualmente envolvendo a si, para pular num funeral, numa euforia esquisita qualquer. Não é isso que o texto está dizendo. Tiago também não está promovendo aqui uma espécie de amordaçamento do choro do coração que se sente em luto, uma circunstância dura, trágica, difícil, porque se fosse assim, a gente não teria a Escritura registrando, por exemplo, Paulo, apóstolo, dizendo que Deus teve misericórdia dele e poupou a vida do seu amigo Epafrodito, para que ele não fosse consumido por demasiada tristeza. E esse verso 6 que acabei de citar, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, ele diz: meus irmãos, eu sei que vocês estão sendo contristados por várias provações. Você sabe dos lances em que a Escritura declara que Jesus percebeu-se triste. Mas o que o texto diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, significa uma decisão minha, consciente, uma deliberação recomendada, na verdade mandatória para os crentes, como eu e você, que pretendem obedecer a palavra de Deus. Essa é a conversa. Diante da aflição, da aspereza, da dureza, dos vários cenários que à nossa volta, envolvendo nossas vidas, podem se multiplicar, que representam provações, diz Tiago, tende por motivo de toda alegria, numa outra versão, de grande alegria, saúdem como bênçãos o ambiente das provações. É uma decisão consciente de agir com uma serena confiança no nosso Deus. Razões dadas nesse mesmo texto. A alegria produzida no nosso coração como resposta objetiva, prática, obediente à palavra de Deus, às provações. Tende por motivo de toda alegria significa isso. Meu coração sereno, que descansa, que não se permite transformar a aguda tristeza, o choro que me acomete, numa situação crônica, vida inteira, de abatimento, de prostração. Ele diz: levantem-se, animem-se, comandem o seu próprio coração na direção de uma confiança serena, que se baseia em algumas certezas que o texto vai dar. Isso é alimentar seu coração, emular sua alma, estimular seus sentimentos, seu coração, sua mente, na direção da alegria. É abrir-se para agradecer nesse ambiente, louvar o Deus que, em primeiro lugar, e aí vem as razões, comanda o processo todo, não perdeu o Senhor o controle quando eu me vejo às voltas pela mais aguda, profunda, terrível, intensa provação e tribulação.
Leia o texto inteiro de Tiago. A ideia que se tem na objetividade dos seus vários comentários, recomendações, mandamentos, é sempre a de um Deus que prossegue comandando a biografia, o desdobramento da história da minha vida. Meus irmãos, ele se dirige a mim e a você, a nós que entregamos nossa vida a Cristo. E se assim foi feito, você tem motivos para andar sereno, com paz no seu coração, na sua vida, sabendo que Deus não perdeu o controle. Essa é uma primeira certeza. Na verdade, se você for esmiuçar um pouco mais esse texto, vai perceber o seguinte: o teste da fé, que as provações representam, tem que ser respondido, e só pela resposta da fé. Você se lembra do texto? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Texto maravilhoso. A fé é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que não se veem. E essa é a resposta que Tiago diz. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que o que Deus comanda. Certeza da fé. Um fato eventualmente invisível ao meu olhar físico, mas absolutamente certo, Deus não perdeu o controle das circunstâncias. Esses dias, na verdade, uma semana atrás, Aldinha esteve por aqui falando sobre perdas e ganhos, e fez uma exposição rápida, mas excelente, sobre o livro de Jó. Naquela história incompreensível, você olha por um lado, olha por outro, é uma história estranha. Mas se há uma lição que prevalece, desde o começo daquela história até o seu final, é o fato de que Deus nunca perdeu o controle, o gerenciamento global daquela situação de super aperto, de alta provação na vida do seu servo e filho Jó. Então, a alegria não decorre de uma loucura, de um desatino qualquer, de quem vai pular diante de um enterro, mas é alguém que lucidamente, pelo Espírito Santo, com base na palavra de Deus, compreende determinadas coisas que lhe alimentam o coração, a alma e os sentimentos. Certeza de que Deus ali está, continua com você. E em segundo lugar, diz ele, mirem, e é a descrição da fé, certeza das coisas que eu espero. Saibam que o processo das provações, como a gente acabou de dizer, produz um resultado, um fruto indispensável para a vida de vocês, para a nossa vida. Então, de olho no resultado que você haverá de colher pela via do teste da sua própria fé e das provações, animem-se em Jesus, alegrem-se no Senhor, uma alegria que pode ser contida, que eventualmente tem que ser contida, mas é uma alegria profunda, bem enraizada nestas certezas da nossa fé no Senhor. Verso 3, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele diz mais, a perseverança tem uma ação que se desdobra, tornando vocês crentes perfeitos, significa maduros e íntegros, significa crente sem brecha no seu caráter cristão, em nada deficientes. Essa é a descrição do processo de nossa santificação, que acontece pela via das provações. As provações produzem perseverança, que sustentam minha vida no meio de mais provações e lutas, e vão produzindo como resultado final crentes maduros, crentes maduras, gente fiel, constante, em nada deficientes, íntegros, sem brechas no seu caráter cristão. E resultado final, consumação de todo esse processo difícil que nos envolve, testando a nossa fé, receberemos a coroa da vida. Aqui o texto descreve
o processo de formação de um atleta. Eu sei que há atletas aqui entre nós. E aqui eu quero fazer outra perguntinha para vocês. Faz já um bom tempo que fazer ginástica, o termo é absolutamente ultrapassado. Eu sei, desculpem aí vocês mais jovens, né? Só faltou eu dizer daqui fazer calistenia, que é o que se fazia lá no Liceu Nilo Peçanha, aquele exercíciozinho para inglês ver, com um bastãozinho de um cabo de vassoura, né? Mas isso se popularizou e hoje quase todo mundo bota o seu equipamento de preparação física. De vez em quando eu até encontro uns irmãos queridíssimos andando na praia de Camboinhas. Para lá, para cá, e a gente fala de doutrina, teologia, fala uma porção de coisa, fala de futebol. Enfim, muita gente praticando exercício físico. Eu não sei se você gosta ou se não gosta. Me arrisco a dizer que talvez tirando aqui, olha, não sei se ela está aqui, Raquel, Glaucio, estão aí? O Estevão, nosso campeão de jiu-jitsu, tirando esse pessoal mais especializado, que gosta de uma malhação intensa, os mais fazem levando em consideração o possível resultado que virão a colher se forem perseverantes. Eu não é. Se tivesse, fala comigo sério, se você pudesse se preparar fisicamente, mediante uma pílula, se você pudesse, mesmo a garotada que gosta de exercício, de malhação e tudo mais, se você pudesse ter um corpo perfeito, com six packs, assim que se diz, aquele abdômen desenhadinho, via pílula, que você tomaria um comprimidinho, que não faria mal ao seu organismo, de manhã e de noite, eu me arrisco a dizer que a maioria ia optar pelo tratamento via pílula, via oral, do que essa loucura de você ir para a academia, suar a beça, tirando esse pessoal que eu citei aqui, que acha que vai pegando gosto, e aquilo vira um prazer enorme. Mas nós, com todo respeito a eles, os cidadãos comuns, mais normais, fazem porque miram um resultado. Essa caminhadinha que Josué, Emília fazem, tudo, Fernando, eu de vez em quando me arrisco ali por Camboinhas, não é muito sacrifício, né, gente? Passear na praia de Camboinhas, olhar aquele visual maravilhoso, é bom a beça, mas eu me refiro a quem leva em consideração alguma coisa para além do que a própria conservação da sua saúde. Mira um prêmio, quer ser atleta, quer vencer numa competição esportiva. E o texto descreve o processo de preparação de um atleta. Verso 3 diz assim: a aprovação da vossa fé produz perseverança. Então, perseverança é vista aqui como resultado direto das provações. É o treinamento físico. Você começa sem muito gosto e já percebe que sobe escada sem perder o fôlego. Isso vai dando ânimo. Pouco de perseverança que você ganha. No verso 12 diz Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. É de um lado o resultado do teste da fé e de outro ingrediente fundamental para que eu sobreviva a testes mais agudos e difíceis da minha própria fé. Tal como um atleta começa, vai ganhando fôlego, vai treinando por uma meia maratona, já é um desafio gigantesco, mas ele começa, não é correndo 21 quilômetros, do nada. Ziel, nosso querido preletor, vem aqui esse ano, vocês sabem, ele é maratonista, vem aqui na Igreja Betânia e tudo, a gente pega ele ali no Hotel em Charitas, o cidadão, pastor, já correu. O que você fez hoje, Ziel? Dei uma corridinha, tá? Hoje eu fiz uns 16 quilômetros. Sinceramente, eu fico cansado só de conversar com ele. O tipo do diálogo que me deixa exausto. Mas não começou assim. Viveu um processo sério de ameaça da sua saúde física mesmo. Levando em consideração o resultado, ele passou a treinar. E é isso que Tiago diz.
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e da perseverança um crente maduro, amadurecido, constante, firme, fiel, íntegro, em nada deficiente. Esse texto me diz, e aqui eu posso afirmar com toda certeza, e com muito temor, porque admito que há graus e graus de provações, ainda que isso não seja assim que a gente mede. Você tem uma régua de intensidade de provação, de luta, eu tenho outra, cada um tem a sua, cada um sabe quanto dói o seu próprio calo, mas a gente reconhece que há entre nós gente passando por um sufoco enorme, grave, sério, seríssimo. Mas a gente pode, diante de um texto assim, com todo o temor diante de Deus, afirmar que se eu desejo, se você deseja, ser como meu Senhor, eu preciso ser aprovado nas provas das provações. Não tem outro caminho. É um dos belos hinos que a gente canta aqui. Sim, eu quero ser como meu Senhor. Então, eu preciso ser aprovado nas provas insubstituíveis das provações, para ser parecido com Jesus. Finalmente, verso 13 em diante, Tiago abre um outro tópico na discussão das provações, para fazer um alerta para um eventual efeito nocivo das provações, que pode alcançar e acometer o coração de quem se vê às voltas e debaixo de provações sérias e graves. Ele trata das tentações. E sem entrar aqui em muita discussão técnica sobre esse texto, a palavra é exatamente a mesma, no original, provações e tentações, mas a conotação é diferente. Como se tentações fossem uma espécie de subconjunto das provações. Ou por outra, Tiago compreendendo e declarando pelo Espírito Santo que no ambiente das provações, as tentações podem ser fertilizadas, podem se tornar especialmente agudas e graves. Tentação é um momento decisivo na sua vida, na minha vida, momento perigoso, delicado, em que uma alternativa à obediência a Cristo e à sua palavra é colocada diante de você. A alternativa que, para funcionar como tentação, pode parecer absolutamente viável e, em geral, mais viável do que a alternativa oposta de obedecer a palavra de Deus. E, além de viável, sedutora e irresistivelmente atraente. Isso é tentação. E por que no meio das provas, o nosso coração eventualmente se sente mais sensível, ou se vê mais suscetível às tentações? Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga de Deus, sou tentado. Então aqui começa um conjunto de exercícios, de pensamentos, que são perversos, malignos, ou que tem a ver com a cobiça no meu próprio coração, e que fazem parte desse ambiente da tentação. Alguém poderia dizer, Deus é que está tentando. Então, se a tentação vem de Deus, eu não tenho como resistir a ela. E diz Tiago, ninguém diga de Deus sou tentado. Deus permite a prova, mas não tenta ninguém. Um outro raciocínio perverso que no ambiente das provações pode acometer seu coração, sua mente, sua vida, tem a ver com o seguinte: afinal de contas, Deus não tem sido fiel a mim, porque eu estou nesse bagaço, nessa luta, nessa miséria. As perdas são tão grandes, olha só. Então, dado que Deus não tem sido fiel, eu também não preciso ser fiel a Ele. E às vezes esse raciocínio perverso que induz ao pecado, conta com uma comparação rápida, superficial, de pessoas à sua volta que não andam com Cristo. Como o salmista que diz, quase caí,
ao contemplar a saúde, a prosperidade de ímpios à minha volta. Quer ver um outro raciocínio perverso que aparece, que é fertilizado no ambiente das provações, que pode acometer seu coração, sua mente? É aquele que diz o seguinte: bom, eu estou sofrendo uma pressão enorme, eu posso me dar um direito aqui, um prazerzinho, mesmo que ele seja um pouco ilícito, porque afinal de contas, estou num aperto enorme, eu preciso do que revistas americanas, você me desculpem aqui o termo, mas é a comida de conforto, é o comfort food. Quem está passando um mau aperto, ansiedade, então come para dar uma compensada. Você já ouviu falar disso? A desculpa para você ter um certo prazer é o fato de que você está debaixo de sofrimento, de provação, de luta. Então, Tiago me chama a atenção e diz: meus queridos irmãos, reajam às provações como quem saúda grandes bênçãos nas suas próprias vidas, com toda alegria, compreendendo os resultados que estão sendo produzidos no seu coração, na sua vida espiritual. Fé testada para ter sua qualidade aprimorada. Mas atenção às tentações que podem florescer no ambiente das provações. E segue-se uma discussão preciosíssima sobre a origem das tentações. Fica para uma outra oportunidade. Tiago diz: Deus não tenta ninguém. A tentação procede da cobiça implantada no coração humano. Romanos capítulo 7, o final do texto, é a descrição de um homem que luta com uma mente que deseja obedecer a Deus, e membros e um corpo que eventualmente se vê às voltas com desejos que parecem ser irresistíveis e irrefreáveis, na direção oposta. Essa é a cobiça instalada no meu coração e no seu coração, que precisa ser tratada com o tratamento do Espírito do Senhor. Meus irmãos e irmãs, o texto todo de Tiago é um texto cheio, como já disse aqui, mais uma vez, de mandamentos, de ordens, que em alguns casos me soam inteiramente impossíveis de serem atendidas, não fosse a graça de Deus. Sobre a questão das provações, das tentações, Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e junto com a tentação vai lhes dar o escape, para que vocês resistam a ela. Certamente, há alguns irmãos e irmãs aqui, passando por esse ambiente, que parece que às vezes se alivia, é atenuado na nossa experiência, na nossa jornada cristã, mas às vezes ele fica agudo, forte, quente, fornalha de fogo ardente a nos envolver. Teste seríssimo das lutas e das provações. Você quer ser mais parecido com Jesus? Eu quero. É preciso que a gente pratique a palavra de Deus no enfrentamento das provações. Não há conselho médico, por melhor que ele seja, por mais útil que ele possa ser, não há medicamento, por mais eficiente, eficaz, útil e necessário, não há tratamento psicanalítico para dar conta de alguma coisa que só o Espírito de Deus pode produzir no seu coração, no meu coração. Fé que me permite alegria, estranha alegria, paz, aliás, definida como sendo paz de Cristo, que excede a todo entendimento, para plantar-se na sua vida e no seu coração em momentos de prova séria e grave. De modo especial, eu gostaria de orar nessa noite aqui com quem se vê espremido, sufocado por provas agudas, dentro do que a gente acabou de pensar nesse texto de Tiago. Não é gostoso sofrer, sei que você não é masoquista, eu também não sou, mas nós queremos reagir a essas provas, vendo nelas bênçãos, nem são bênçãos disfarçadas, caminho reto na direção da maturidade,
e experiências muito mais profundas e intensas com Deus. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Há vários pedidos aqui. Se você quiser vir até aqui para se enquadrar, se encaixar nesse momento de oração, você pode dar uma chegadinha e nós vamos orar. Senhor bendito, Tu conheces nosso coração, bem conheces todas as coisas que representam na vida de tantos entre nós um ambiente seríssimo de duras provas, testes muito difíceis para nos tornarem mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Ó Deus, por Teu Espírito Santo, abençoa essa gente preciosa, querida, que registrou seus pedidos, suas questões, que representam provações sérias nesses bilhetes. E nós, outros que nos colocamos aqui, diante do Teu altar nessa hora. Tu sabes todas as coisas. Anima o Teu povo. Dá-nos essa estranha alegria, que represente na nossa vida uma confiança serena, de que o Senhor continua no controle de todas as coisas, de que o Senhor está produzindo em nós uma vida mais parecida com o nosso Salvador bendito, de que estamos na rota da conquista da coroa da vida, a qual o Senhor nos dará, por força da sua própria graça. Concede por Teu Espírito paz em alguns corações que, por conta da pressão das provas, não têm conseguido dormir bem, se sentem afogados, sufocados, sem ar. Ó Deus, em nome de Jesus, dá alívio a este povo Teu nessa hora. De modo milagroso, de modo surpreendente, de modo extraordinário, Jesus que está entre nós opera de maneira generalizada para promover esta alegria que é do Senhor e é a nossa força. Ó Deus, faze assim para o louvor da Tua própria glória. Queremos saudar alegremente, com confiança em Ti, o fato de que o Senhor controla as nossas vidas na fornalha ou no alívio de um caminho mais largo. O Senhor provê as coisas que Ele mesmo demanda de nós. O Senhor nos concede graça para vencermos nessas horas de luta e de provação. Dá graça, bênção da graça, distribuída de maneira generosa e farta nessa noite aos Teus filhos e filhas. A Ti glórias, honras e louvores em nome de Jesus. Amém, amém, amém.